essa Feira do Livro com um autor luso-brasileiro, jornalista, escritor em social media entre Brasil e Portugal, correspondente também da RDP, da Rádio Difusão de Portugal. O Igor Lopes é uma pessoa que está fazendo sempre um trabalho de promoção e divulgação entre essa ponte do Oceano Atlântico e não só. Também trabalha na agência, CEO da agência Incomparáveis, e leva Portugal e o Brasil para mais de 16 países espalhados pelos vários continentes. Professor convidado da MBA em Hart News, Faculdades Integradas Gélio Alonso no Brasil, responsável pelo conteúdo da Gazeta Lusófona na Suíça, colaborador da agência El Global em Lisboa, trabalha nessa aproximação e é correspondente internacional do programa Assim é Portugal. O currículo do Igor é bem extenso, então, quando vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho fantástico que ele faz na promoção de várias empresas e também de outros escritores, acompanhem as redes sociais, Facebook, Instagram, da agência Incomparáveis, e nós vamos estar sempre promovendo e divulgando o Igor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer falar sobre Viana do Castelo, no norte de Portugal, um local onde é palco da tradição romaria de Nossa Senhora da Agonia, que atrai anualmente durante o mês de agosto centenas de visitantes e vivencia uma programação que contempla com todas as tradições locais, incluindo o folclore, a etnografia, a história, a religião, a gastronomia, entre outros temas. Ao redor do mundo, muitas famílias vivenciam as festas da agonia à distância, sobretudo na América do Sul, onde há diáspora portuguesa. Igor, você acabou de chegar do Brasil e trazendo essa divulgação bem extensa, que você foi para vários estados. Conta pra gente mais ou menos como que foi essa experiência de embaixadas, de consulados, de empresas, onde você andou de quase praticamente de norte a sul. Boa tarde a todos, obrigado por quem está valorizando aqui a literatura e nos acompanha nesta tarde. Quero agradecer muito a Adriana e a editora Infinita pelo convite, pelo carinho em me receber nessa assessoria, nesse trabalho. Quero também agradecer a Feira do Livro de Lisboa por estar aqui em mais uma edição. Não é a primeira, mas certamente é aquela que me traz mais felicidade, porque eu trago comigo, como você bem falou, um livro que trata das nossas raízes. Como luso-brasileiro, procuro defender sempre essa conexão entre o Brasil e Portugal, esse trabalho entre os povos e que, sobretudo, valoriza aquilo que a gente sente. A Adriana começou a perguntar um pouquinho sobre esse livro. Eu volto só 2 anos atrás, um pouquinho, quando esse livro foi lançado a primeira vez. É uma obra que teve o apoio à primeira edição pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. Logo no lançamento tive a felicidade de esgotar a reedição. Foi um evento muito bem conseguido em Viana. 2 anos depois, o livro, que tem a proposta de mostrar festas da agonia para brasileiros e luso-descendentes, fazia muito sentido ele cruzar o oceano. Então assim foi. Eu estive há cerca de 1 mês e meio na América do Sul, apresentei esse livro em alguns locais, fiz 2 apresentações em São Paulo, na Casa de Portugal de São Paulo, fiz 2 apresentações no Rio de Janeiro, uma com apoio do Consulado Geral de Portugal no Rio, e o outro com o apoio da Casa do Minho do Rio de Janeiro, que é uma instituição que também está muito bem representada nessa obra. Depois de São Paulo e do Rio, eu apresentei o livro na Embaixada de Portugal em Brasília, com apoio também da Embaixada, que foi muito importante, que é uma forma da gente também aproximar os países. E depois eu decidi ir um pouquinho mais além, Cruzei ali o Rio da Prata, fui até o Uruguai, onde em Montevidéu eu fiz uma apresentação, e no dia seguinte, com o apoio da Casa de Portugal de Montevidéu, essa mesma instituição nos ajudou a lançar o livro também em Punta del Este, na Liga de Fomento e Turismo ali local. Para terminar essa digressão, eu voltei ao Brasil e fiz mais 2 apresentações em Florianópolis, no sul do país. Foi uma apresentação, uma no âmbito da Feira Internacional de Negócios em Florianópolis, que é uma feira que recebe também muito do empresariado português que investe no Brasil, que perspectiva mercado, e fiz uma outra apresentação no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que eu tenho o prazer também de ser um dos seus membros.
Portanto, agora a obra chega até a capital portuguesa com a ajuda da Infinita, e a ideia desse trabalho é justamente conectar Brasil e Portugal, não só através da literatura, mas explicar como as festas da agonia, que é hoje uma manifestação artística, cultural importante em Portugal, que quem vive aqui no país conhece, é uma festividade que tem esse caráter não só de apresentar o que de melhor a região do Minho tem, mas sobretudo de conversar e dialogar muito com a diáspora que está envolvida. É uma festa que você anda pelas ruas durante alguns dias, cerca de 5, 6 dias, mais de 1 milhão de pessoas participaram na última edição, por exemplo, é sempre em agosto, todos os anos, e não são raras as vezes que nas esquinas você se cruza com uma língua diferente, um sotaque diferente, são portugueses emigrados ou cidadãos do mundo que procuram essas festas para conhecer mais sobre Portugal. Perfeito, Igor. E a gente vê o som dos bombos, né? Alô? A gente vê o som dos bombos também, que chamam ao público para acompanhar a festa da agonia. E lá no Brasil, eu vi que foi sempre muito bem assistido, sempre teve muita gente em todos os lugares onde você esteve. Essa ponte entre Brasil e Portugal, levando essa festa da agonia, especialmente Viana do Castelo, para o Brasil. E fazer essa ponte, você contou um pouquinho dentro, porque o livro é muito ilustrado. A gente mergulha, eu que não conheço Viana do Castelo, ainda não tive o prazer e a honra de estar lá, a gente mergulha nessa tradição e através das imagens do livro, das fotografias e tudo que você relata também. Então esse som dos bombos foi o que mais me chamou a atenção. Quando você estava lá no Brasil, eu já percebi que são muitos descendentes que eles não tiveram oportunidade de estar. Então a plateia perguntava como é que funcionava, como é que você conseguiu trazer esse som quando a gente lê para dentro do livro, porque a gente sente isso, a gente sente esse movimento. Então, como é que foi essa interação entre o público do Brasil, que é bem diferente do público que você acompanhou em Portugal? Como é que você trabalha esses dois públicos na curiosidade de levar a vontade das pessoas visitarem essas festas? O livro ele tem essa característica, né? É um livro jornalístico, até por conta da minha formação, eu escrevo livros, reportagem. Então é um livro que é baseado em fatos e tem ilustração, a imagem justamente para embasar o que é informação real, concreta, fruto de apuração. É um livro que levou 2 anos até ficar pronto. É um livro que conta com mais de 45 entrevistas a pessoas que trabalham nessa romaria, que é considerada a romaria da Romaria em Portugal. Ou seja, a gente valoriza quem está no terreno. A gente valoriza quem está ali ajoelhado para fazer os tapetes floridos. A gente valoriza quem trabalha na capela de Nossa Senhora da Agonia para dar o ar religioso. A gente valoriza o timoneiro, o homem que anda ali no leme da embarcação, que faz a procissão ao mar, que leva a imagem, que é algo que muito da população sonha em fazer isso algum dia em Viana. Conversamos também com os artistas populares que enaltecem a parte artística das festas, mas a questão dos bombos é também bem interessante. Porque há muitas manifestações dentro da festa e quando a gente olha para elas, a gente já viveu isso em algum local. Sim. E eu quis retratar isso no livro. Por exemplo, os bombos é uma característica. Em vários países da Europa e no Brasil, os bombos marcam ali, dão ali digamos, um tom mais elevado às celebrações. Mas tem também os gigantones, que são aqueles bonecos enormes, que quem é do Brasil sabe que em Olinda a gente tem muito essa característica, ou seja, de algum lado vem essa cultura. Então o livro tem esse fervor, que é justamente mostrar que de alguma forma a gente vive as romarias da Festa da Agonia quando a gente está espalhado pela diáspora portuguesa no mundo. Seja no Brasil, seja na América do Norte, seja na Europa Central, seja na Ásia também, onde há muitos portugueses emigrados. Portanto, é um convite para a gente reviver aquela nossa cultura. É um livro que organiza e sistematiza aquilo que a gente encontra em termos de romaria e que mostra um pouquinho da nossa cultura. Agora, fico feliz de saber que o bombo ressoou também na tua leitura. Com certeza. E essa Viana turística, e o que foi que te atraiu para você fazer esse livro, esse projeto, esse trabalho? Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu fui criado numa das cidades que até leva a alcunha de cidade maravilhosa. De fato às vezes maltratada, mas é uma cidade maravilhosa. E ela tem, e Viana tem algo que me chama muita atenção com o Rio de Janeiro também, uma ligação, que é a interação entre cidade e o mar.
no caso de Viana, mais a cidade e o início do Rio, né? Sim. Rio Lima. Essas sinergias, o poder das águas, o poder da força citadina, das pessoas que vivem do mar, isso tudo me chama muita atenção. É uma festa que nasce de uma fé, de uma devoção à Nossa Senhora da Agonia, muito em virtude dos tempos mais atrás, em que a população ia até o mar para buscar o seu sustento. Então quem ficava em terra recorria à força da fé para que aqueles pescadores trouxessem um alimento para casa, e quem estava no mar recorria à Nossa Senhora de Agonia para que chegasse em terra firme, são e salvo, e levando também fartura para suas famílias. Então há essa interação entre o mar e a cidade que me fez resgatar um pouquinho das minhas vivências no Rio de Janeiro. Eu acho que foi isso muito que me marcou. Fora a cultura minhota, que é uma cultura pela qual eu sou apaixonado, gosto muito. Nós que somos filhos de portugueses imigrados, um dos primeiros pontos de contato com Portugal é o folclore português. No caso do Brasil, o folclore minhoto. O folclore do Minho, né, que são aqueles trajes que não são só coloridos, tem uma história por trás de cada cor, né, que a gente também no livro explica. É isso muito que atrai a gente, ou seja, há muitas sinergias que nos remetem a uma infância em outro país, em outro mundo, digamos. Então, uma troca de afetos Uma mesmo. troca de afetos, de uma conjugação perfeita, né? E participar desse evento, o que você sente, o que toca mais no seu coração quando você participa de um evento como esse e depois você leva esse sentimento para outros lugares? O que me toca mais é o que as pessoas sentem, o que elas vivem. É muito interessante você olhar para um evento como as Festas da Agonia, que, como eu disse, por exemplo, na edição passada tinha 1,2 milhões de pessoas nas ruas, com um olhar de devoção muito grande para a parte religiosa, mas também vivenciando cada ponto da programação que valoriza a história de Viana do Castelo, como, por exemplo, os desfiles que acontecem pela principal artéria da cidade, em que mostra a história de Viana, o poder dos trajes, do folclore. O amor que as pessoas têm pela sua história, pelas suas raízes, eu acho que é o ponto alto dessas festas. Por mais que haja uma programação de 1 ou 2 semanas, em que as pessoas estão entretidas ali, com muita música, muita dança, muita gastronomia, como isso muito bem em Viana, a gente tem ali uma interação muito grande entre a população que vive em Viana e a festa, e a população que não é de Viana, que gosta de Viana, dessa cultura, e que respira essas festas. E tem algumas curiosidades. Essa festa ela também acaba se internacionalizando. Um dos grandes nomes que eu procurei também trazer aqui para o livro é o escritor brasileiro Jorge Amado. Ele era uma figura conhecida nas festas e frequentava as festas com muito fervor. O que ele mais gostava, para bem da verdade, e que ficou muito marcado na passagem dele por Viana, é uma experiência dele comendo as bolas de Berlim, em Viana, que no Brasil a gente chama de sonho. Portanto, olha como é que as nossas conexões estão tanto naquilo que é doce, naquilo que é mais azedo, mas nós temos conexões ali que precisam ser fomentadas, que precisam ser trabalhadas. Eu acho que Viana exemplifica muito isso e mostra muito o caminho que a gente tem que percorrer também. Eu achei muito interessante esse livro porque ele sintetiza realmente esse caminho todo, né? Ele apresenta o que é melhor de Viana e a história também dessa tradição de tanto tempo. O que você gostaria de dizer para o público, que talvez algumas pessoas aqui também tenham curiosidade, até vou abrir para algumas perguntas, dessa sua experiência de ser luso-descendente, ter essa vivência, né, como jornalista internacional, representando Portugal e o Brasil em tantos países, levar essa cultura, não só de Viana do Castelo, mas você leva Portugal para onde você vai e também o Brasil. Como é que você consegue, como é que você trabalha nessa coisa que eu vejo que você trabalha 24 horas por dia? Esse livro, Festas da Agonia, é um carro-chefe de abertura ao convite, é um cartão de visitas para que as pessoas se aproximem ainda mais de Viana do Castelo. Me conta um pouquinho, que eu tenho curiosidade, como que você consegue fazer tantas coisas, ainda escrever um livro, fazer pesquisa e juntar tantas pessoas por onde você passa. Eu acho que o segredo está na motivação dos nossos projetos, naquilo que a gente faz. Eu hoje tenho a minha profissão, sou jornalista de formação, tenho tudo isso que você já mencionou no início, e tenho os livros como uma porta, uma ferramenta
que me dá mais espaço para tratar alguns temas, né? Mas a verdade é que eu faço aquilo que eu sinto, faço aquilo que eu acredito. Então hoje, além de uma profissão, para mim é uma missão. Se eu puder, o dia que eu partir, a gente nunca sabe quando é o dia, né? Se eu puder partir e deixar uma semente de conexão entre os dois povos que eu acho que devem interagir mais, eu já me dou por satisfeito. É talvez essa a minha missão dentro de todo esse trabalho que eu desempenho. Eu, como eu disse, eu sou filho de portugueses que emigraram para o Rio de Janeiro. Eu tenho a felicidade de trabalhar com os portugueses que atuam pelo mundo. Eu tenho também a felicidade de ser um brasileiro que ama Portugal e um português que ama o Brasil. Eu tenho essa dualidade que a mim ninguém me tira, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa com esse sentimento, com essa força e com essa oportunidade que eu tenho. E através da literatura, eu estendo meus braços, eu consigo chegar a outros públicos. A verdade é que nem sempre é fácil. Você sempre tem que encarar os projetos muito acima do que é a tua índole pessoal. E as Festas da Agonia te dão uma lição também nesse sentido. Eu tive a oportunidade de participar da procissão ao mar, que eu disse há pouquinho, que na verdade é uma extensão da procissão normal, e depois os andores vão até os barcos, né, que estão ali na Ribeira, e navegam pelo Rio Lima, vão até a entrada do mar, fazem a devoção ao mar, que está próximo de Viana, e retornam. E eu, por acaso, já na reportagem, eu tive acesso a um dos barcos, e quando eu olhei, eu falei, caramba, eu vou no barco sozinho. Era eu, mais o senhor que estava conduzindo a embarcação, e quando eu olho para trás, era simplesmente o barco que levava a imagem de Nossa Senhora da Agonia, o andor principal, digamos, da festa. Eu falei, bom, sozinho eu não estou. Agora, a emoção daquelas famílias esperando a sua vez de ter a responsabilidade de conduzir a imagem de Nossa Senhora pela água, isso não é só religião, isso é cultura, isso é devoção, isso é história, isso é patrimônio, é algo que a gente leva para a vida, né? Então eu tiro de todo esse percurso das Festas da Agonia, e eu acredito que a Feira do Livro de Lisboa este ano marca um fim de ciclo, né? Porque a gente já caminhou, graças a Deus, por muitas cidades. Acho que a gente também leva essa lição. As coisas mais simples. Quando você está em terra e olha a procissão ao mar, é bonito, você faz lá as tuas preces, a oração, mas quem está dentro daquele barco leva toda uma cultura, né, sobre as águas ali, que é importante a gente respeitar. E eu acho que no livro eu consegui imprimir um pouquinho desse sentimento, um pouco de como é que a gente enxerga todo esse legado. Exatamente. E é isso que você falou, a história fica, são locais de tirar do fôlego também. O rosto das pessoas retratadas são imagens muito emocionantes. E o que você gostaria de falar um pouquinho mais, que a gente é um livro para a gente começar durante horas, mas nós temos pouco tempo. Então, o que você gostaria de retratar, falar um pouquinho mais sobre o livro, as curiosidades do que você viveu na montagem do livro? É um livro, como eu disse, um livro-reportagem, ele tem toda uma característica de entrevistas. É um livro que, como eu disse, demorou 2 anos para ficar pronto, porque eu dependia muito de ter acesso às pessoas que tinham as histórias certas para contar. Ser jornalista é isso, é procurar a fonte correta, é procurar a informação mais precisa, beber da fonte mais fidedigna do projeto que você quer apresentar. Como a minha ideia era transpor a Festa da Agonia para o público brasileiro e luso-descendente, eu tive que ter uma atenção ainda especial em traduzir muito desse sentimento de algumas palavras. Por exemplo, quem é vianense, não sei se algum aqui vai me ouvir, até tenho medo, né, porque eles detêm a cultura, mas há uma palavra que os vianenses usam muito, que é chieira. A chieira nada mais é o orgulho que se sente de ser vianense, de sentir a cultura de Viana do Castelo, e eu tenho verdadeira chieira de poder dizer que esse livro nasceu com muito amor, com muita dedicação, uma terra que sequer é minha, que sequer é uma terra que me viu nascer, mas que eu sentia Viana desde o outro lado do Atlântico, como eu disse, porque começa também o meu percurso de contato com a comunidade portuguesa através do folclore minhoto. Então o livro tem essa característica, é alguém que olha para a esfera da promoção do território de Viana do Castelo e das suas festas e da sua romaria principal com um olhar despido, virgem, do que é viver aquilo dentro, com intensidade. Claro que eu tive que participar em 2 festas seguidas, quando apresentei o livro lá, também mais outras 2, que é para a gente sentir um pouco também o ar de Viana do Castelo, como é que as coisas funcionam, mas o livro traz também indicadores da área do turismo, proteção ambiental,
eu falo das conexões que Viana tem com outras cidades do mundo, onde há portugueses imigrados. Por exemplo, eu tive apresentando um livro sobre o rancho folclórico do Rio de Janeiro em Buenos Aires há cerca de 5, 6 anos. E eu fiquei muito emocionado porque eu estive na Casa de Portugal de Echevarria, que é no perímetro de 50 quilômetros ali da grande área metropolitana de Buenos Aires. E nessa experiência de 2 dias na casa, eu vi algo que para mim foi uma novidade, porque eu fui criado num país de língua portuguesa. Então é muito mais fácil o contato com Portugal. Mas lá, quem nasce já nesses países, sendo um filho da diáspora, tem que viver uma outra realidade. Então eu vi malta, crianças, jovens dançando vira, do jeito que sabiam dançar, balbuciando algumas palavras do jeito que sabiam balbuciar, e ainda não entendiam muito bem o português, mas sentiam essa portugalidade. Eu acho que isso é o grande patrimônio que a gente tem que resguardar, e no livro eu procuro mostrar também essa interação de Viana com o seu povo, com a sua cultura, ali em Fronteiras. Perfeito. Mais alguma curiosidade para a gente fazer uma pergunta para o público, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma questão, quer interagir, falar alguma coisa? Não? Façam perguntas. Temos ali deixa eu passar aqui para ele. Obrigada, Manuel Afonso, dos outros também, só podia ser. Antes de mais, só queria realmente, eu tenho pena que não haja mais gente, mas é assim, eu queria dar uma informação, eu tentei ligar, porque o Infinita, a editora Infinita não está na lista. E então fui à APEL que me mandou para o Grupo Infinito. Portanto, se as pessoas andarem à procura, se calhar chegam. Não, é porque o nosso pavilhão é o D46, a gente está com mais 2 editoras, a Edição TOT e a W Vision Books. Eu fui mesmo as informações, e todas as informações que mandaram. Vou falar com eles. Tenho que fazer mais 3 lançamentos. Vou puxar a orelha. Eu estou aqui há 3 anos, vou puxar a orelha. Pronto, mas só vou chegar em Dontime e tive a sorte ao contrário de Cissar em Viana no lançamento oficial do livro, em Viana do Castelo, que foi também um grande momento que esgotou, não é? Verdade, fico muito feliz com o livro porque esgotou naquele dia. Foi mesmo. E por isso foi importante. E também acho, obviamente, para agradecer, também posso responder como perspectiva da mídia àquela pergunta que levou, como é que o Igor consegue fazer tanta coisa? É que realmente ele autodisciplina-se muito. Enquanto eu disse, eu quero estar aqui, vou desligar o computador e vou, ele não consegue desligar do trabalho. Portanto, fica muito da parte do lazer. É um problema. Estar com os amigos, portanto, se queremos estar com o Igor, é preciso vir ter com ele. Por isso, acho que tenho essa pergunta. Portanto, segunda questão. E a terceira, agradecer, eu acho que é importante, muito, muito importante, o Observatório na Associação que trabalha essa questão da diáspora luso-descendente de Portugal para o mundo, sendo obviamente a diáspora luso-brasileira uma fatia importante em termos numéricos dessa diáspora, e mais antiga, não é? Eu sou descendente da diáspora luso-francesa, os meus pais emigraram para a França nos anos 60, a imigração transatlântica foi mais cheia, portanto aí há os outros descendentes já que superaram a tradicional definição até a terceira geração, não é? Por isso aí o trabalho ainda é mais premente, porque as gerações que emigraram, a maior parte delas, exceção feita do caso da avó, ainda bem do Igor e outros, partiram ou estão a partir. Portanto, eu acho que esse trabalho de memórias, sendo no caso aqui do Igor das tradições, é um trabalho fundamental na criação de valores, de referências, de marcos para descendentes que têm pouco contacto com o país de origem dos avós, dos bisavós, e que isso cria um manancial de referências importantes para a identidade, para o posicionamento e para a riqueza, porque realmente esse orgulho que tem o Igor, como eu tenho também, de ter uma vida a 200%, em muitos casos cria, e centenas de descendentes ao longo destes 13 anos da associação, às vezes cria, sobretudo por volta dos 30, 40 anos, na fase de pesquisa das suas origens, há uma espécie de sensação de perda, eu sou isto ou aquilo, e realmente a conclusão que chegamos é que
não tem que ser isto ou aquilo, são as duas coisas com muito orgulho e isto é que é importante. E criar outras referências que não sejam, por exemplo, um suporte que é o mais habitual, que é, por exemplo, o futebol, não é? E o futebol, a questão do orgulho de ser brasileiro ou português vai depender do resultado. É uma coisa muito... não depende de nós, não é? Depende do resultado de um jogo de futebol. Claro. Aqui não. As tradições são perenes, independentemente das mudanças de governo, das evoluções, cria uma tranquilidade nessa ligação que acho que é muito importante. Por isso, acho muito importante esse trabalho. Nós também fazemos no Observatório essa colheita de memórias, para ser um próximo livro, quem sabe, deixar aquilo com o público aí agora, de memórias da imigração privadas das famílias, sendo que são os netos que contam a história da imigração dos avós através do objeto. A Liana, que está aqui, que também usou francesa, contou a história de imigração da avó, que foi a salto da França. E pronto, é muito importante. Aqui são memórias privadas, aqui são memórias culturais, memórias vivas, não é? Portanto, acho muito importante para que permanecem. Agora, pronto, portanto, obrigada por ser mais um lutador dessa causa. Parabéns. E deixo uma pergunta, porque esses lançamentos, eu estou aqui de Linda Viana, não é? Não posso, infelizmente, seguir-te em todos os lançamentos fora do gostaria disso. Pode ser que nos próximos, quem sabe. Mas agora como visão jornalística e não estatística, do que tens visto nesses lançamentos, a presença de livros descendentes, precisamente há uma presença, um interesse, uma compra do livro mais de pessoas que partiram de Portugal, que conhecem as tradições e as delas, ou de pessoas mais jovens, a quem os avós contaram. Qual é o interesse? Será que há como se diz muitas vezes, isso é o meu receio, há um abandono por parte das terceiras e quartas gerações das associações criadas por quem emigrou? Também as coisas têm que ser reinventadas, mas em relação às tradições, será que é diferente? Como, por exemplo, o caso de palavras dos rãs folclóricos, que se mantém? Como é que é o caso para um livro para tradições? Obrigada. Obrigado, Emanuel. Primeiro, agradecer as tuas palavras. Eu sei que vindo de uma amiga ainda fica tudo superlativo. É muito superlativo. A Emanuele faz um trabalho fantástico no Observatório dos Lusodescendentes e também na plataforma Somos Todos Portugueses. Então, ela entende do que está a falar, ela sabe, faz um trabalho magnífico. Fico muito honrado de ouvir essas tuas palavras. Respondendo a tua pergunta, a estratégia de lançamento do livro na América do Sul respeitou um pouquinho esse estudo prévio, porque o interesse é setorial. O interesse é setorial. O que eu quero dizer com isso? Em São Paulo, eu fiz 2 apresentações na Casa de Portugal de São Paulo. Uma, eu contei com muito da massa crítica luso-descendente que vive em São Paulo. Não é? Havia também muita gente que simplesmente gostava de literatura e estava lá porque era um produto literário, queria conhecer mais o trabalho. Mas eu tive a felicidade de ter os ranchos folclóricos todos ativos ali, pessoas trajadas, respeitando também que o folclore minhoto estava incutido nessa obra. No Rio de Janeiro já foi um pouco diferente, foi no Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, a gente teve muitas autoridades participando, e na Casa do Minho do Rio de Janeiro, onde aí sim tinha a comunidade também de raiz, daquela que frequenta as associações, o movimento associativo participando. O terceiro destino foi Brasília, na Embaixada de Portugal em Brasília, na capital do Brasil, e aí sim eu fui alertado por quem devia ser. Olha, nós não temos aqui comunidade associativa, não há associações portuguesas em Brasília. A verdade é que eu tive a felicidade de ter um auditório bastante bem composto de autoridades do meio diplomático. Curioso, né? Eu não esperava dessa forma, mas no momento do autógrafo dos livros, muitos embaixadores diziam: olha, Igor, eu estou aqui porque eu fui designado a partir de julho, agosto desse ano, para trabalhar diplomaticamente pelo meu país. Por exemplo, um deles era a República Dominicana, em Lisboa, e através do teu livro vou ter o primeiro contato com aquela que é a cultura. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? Ou seja, o interesse é setorial. Na América do Sul, há um interesse pela língua portuguesa, há um interesse pelo movimento associativo e pela imagem de Portugal, né? As pessoas, toda hora que eu falava de Viana, eu tinha que utilizar um mapa para referenciar exatamente onde é que estava Viana do Castelo, no território português. Já em Florianópolis já era um público empresarial, com outro olhar, com outra atenção, tentando buscar oportunidades diferentes
de investimento entre os dois países. Portanto, respondendo à tua pergunta, há um interesse multissetorial nesse sentido. Claro que, quando a gente escreve um livro desses, a nossa premissa é trabalhar em high level, né, num nível muito alto de promoção da cultura, de patrimônio. Mas acaba que o projeto extravasa e, como tudo, viaja por outras nuvens que a gente não tem controle. E que bom que não tem, né? Porque eu ouvi de um diplomata que o primeiro contato que ele vai ter com um país, que ele vai trabalhar durante 5 anos, é o teu livro. Isso traz uma responsabilidade imensa. E que bom que o contato primeiro é com um trabalho jornalístico fundamentado, com dados, utilizando como fontes entidades como a que a Emanuele dirige, que faz um trabalho fantástico na parte de comunidades também. O livro é um guia também, para que a gente possa realmente mergulhar em todos os setores de Viana do Castelo e nas festas da agonia. E o Minho também foi muito importante nessa transição de imigrantes para o Brasil, né? Tem muitos imigrantes portugueses que saíram do Minho e que talvez tenham se identificado, como foi falado, talvez pelos netos, pelos filhos, esse regresso através do seu livro para a terra natal, já que talvez muitos não estejam mais. Então é um sentimento muito realmente valoroso. Parabéns, Igor, Obrigado. porque eu acho que lidar com o sentimento, com as nossas tradições e com a nossa história, onde quer que a gente esteja, a gente leva, né? E despertar nos jovens hoje em dia caminhos, para que enquanto que as redes sociais têm tantas coisas para que se busque, tanta pesquisa, mas a gente precisa de um guia, a gente precisa de alguém que toque o nosso coração, que nos mostre o caminho, e foi exatamente o que esse livro, A Festa da Agonia, fez comigo. Não conheço Viana do Castelo, conheço muitos lugares de Portugal, e Até fugir da Viana. Sim, com certeza. Esse livro me trouxe sentimentos que eu jamais imaginei, e só procurando as páginas dele. E já participei de várias traduções também no Minho e sei que toca mesmo, ainda mais quem está do outro lado, em outro país. Então, parabéns. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque tem orgulho dos trajes também, que passam de geração em geração. Você teve contato com alguma família que passou da avó para a neta e entrevistou elas? Eu sei que está aqui no livro, mas é só para a gente gerar a curiosidade também das pessoas que estão nos ouvindo. Tem alguns aspectos importantes. A festa do traje em Viana do Castelo, por exemplo, que eu acho magnífico, é quando você começa a revelar por que os trajes minhotos, cada um tem aquela cor, tem aquele brilho, tem o ouro, né? Isso é muito desmistificado. Tem toda uma correlação que está no livro, não dá para resumir tão preciso, mas há algumas curiosidades. Por exemplo, um dos trajes de mordoma, que é o traje preto. Você vê muito poucos exemplares hoje reais, ou seja, daqueles que foram algum dia utilizados. Porque era o traje que as senhoras usavam até casavam, depois trabalhavam no campo e utilizavam outros trajes, e depois eram enterrados com o traje com que tinham casado, os pretos. Por isso que você não encontra muitos exemplares, não é? Aqueles que restaram é uma família que não seguiu essa tradição. Por norma, todos têm essa característica. Depois também no desfile da mordomia, uma coisa que já é tradicional, já é de conhecimento nacional, é que as mulheres, as jovens, desfilam com muito ouro já ao peito, né? E é mesmo ouro. Eu participei de um processo seletivo em que as mordomas entram num jardim com funcionários da Câmara Municipal e do Museu do Traje, validando. Você não pode estar com brinco, você não pode estar com um telemóvel, você não pode estar com pulseiras. A vestimenta tem que ser rigorosamente respeitando aquele traje de época, né, turvianense. Então tem algumas características, algumas situações importantes. E eu gostava de referir também, Adriano, uma coisa que é importante para mim. Esse projeto, ele não é fruto de uma mão só. Eu sou o autor, obviamente, mas nenhum projeto que eu faço leva uma mão só. Isso é quase trabalhos manuais. Então, por exemplo, eu procurei estar próximo de pessoas que tinham conexão com Viana do Castelo e algumas que, tal como eu, não conheciam muito. Por exemplo, a ilustração da capa do livro foi feita por uma jovem da Covilhã, a Mariana Ribeiro, uma designer, em que eu pus o desafio, falei, olha, estuda essa cultura e retrata para mim o melhor possível do que é Viana do Castelo. E assim foi feito, nasceu. Ela mostrou aquilo que ela sente, né?
Depois eu conversei com pessoas que estão ao longo do livro, algumas autoridades que algum dia pisaram em Viana do Castelo, e pedi que dessem o seu contributo, porque eu costumo chamar também as autoridades a participarem, para dar-lhes também a responsabilidade de estarem próximas do público, né? Então, no livro as pessoas encontram um manancial de informações que podem desvendar o que há de melhor na Romaria das Romarias de Portugal, mas também o que há de melhor da conexão de Portugal com o mundo, né? Sim, perfeito. Mais alguma pergunta? Temos mais uma pergunta aí. Essa é a força dos luso-descendentes. Queria saber para qual região seria o próximo livro. Região. Não tem uma região definida. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu estou agora fazendo um livro sobre os 50 anos da Fundação Santuinho. A Fundação Santuinho é uma fundação que está em Viana do Castelo, que eu conheci há muitos anos, e que faz um trabalho magnífico na promoção da cultura também em Minhota. Então me predispus a fazer esse trabalho, e é um livro que está para nascer. Um outro é fruto de um trabalho que eu fiz há 2 anos. Eu fiz um livro também que tua mãe conhece muito bem, que é o Açores em Cores. O Açores em Cores, ele mostra o arquipélago dos Açores para fora. E eu estou fazendo agora um livro sobre a Casa dos Açores no Brasil, para mostrar como é que os Açores são vistos por quem imigrou há 250 anos, tem famílias no Brasil há 250 anos, para quem imigrou e para quem olha os Açores de longe. Então essas 2 regiões agora estão no holofote de trabalho. Vai me corrigir, né? Não, como já nunca deixei 3, né? Eu já coloquei a cunha para a região Miranda do Douro. Já falamos sobre isso, temos é que adiantar o trabalho, vamos em frente. Boa, vamos em frente. Vamos falar do futuro, não é? Sim. Obrigada. E também, Igor, o caminho inverso. Você tem vontade de escolher alguma região no Brasil para retratar em Portugal? A questão não é vontade, a questão é que eu acho que quando eu retrato essa cultura, eu estou retratando o Brasil também. Sim. Essa que para mim é a questão. Agora, claro, não descarto, né? Mas eu acho que Portugal, levando para o Brasil e para outros países, tem tantos imigrantes portugueses, luso-descendentes espalhados pelo mundo, que querem estar um pouquinho mais perto dessa terra aqui que a gente adotou como nossa. É verdade. E eu acho que esse teu trabalho deveria ter todas as regiões retratadas, então bastante trabalho, como a gente estava falando ali. Eu acho que você poderia escolher todas as regiões de Portugal, que é um país que cabe dentro de Pernambuco, então é mais fácil, né, do que retratar o Brasil para fora. E parabéns mais uma vez. Obrigado. Nós temos agora 5 minutos para finalizar o nosso trabalho. E eu queria que você me contasse a sua participação em relação a você como jornalista, como luso-descendente, chegando a Viana do Castelo pela primeira vez, participando da Romaria, entrando no barco. O que mudou para você a partir disso, na sua visão? Porque a visão do jornalista é uma visão muito dinâmica, mas também muito impessoal, né? Você não pode se envolver nas suas matérias para que você possa retratar com fidelidade, totalmente isento da sua opinião. E quando você está num evento desse que toca o nosso coração, como é que foi separar o jornalista do homem e para trazer a emoção, mas ao mesmo tempo esse relato jornalístico tão bem construído nesse livro? São 2 fases que são... a gente tem que separar muito bem o joio do trigo. Uma primeira fase é muito mais fácil, que é a coleta de dados, né? É informação pura e dura, entrevista, é procurar o que é ficção, o que é realidade, o que é cultura, o que é tradição. É você estar munido da informação correta, com as fontes corretas. Então, nessa parte é muito seguro que você está praticando jornalismo. Na hora da redação, em que você tem que imprimir ali um pouco da tua percepção, um pouco da tua experiência, por isso que é importante sentir as festas. Eu não poderia nunca escrever um livro sobre este, pelo menos com esse olhar, se eu tivesse algum dia frequentado. Se eu não tivesse algum dia frequentado. Então, por isso que o livro também, quando eu faço a divisão dele no sumário, quem tiver o livro vai poder perceber isso, eu vou destacando o livro para que a pessoa depois possa ler e tirar dúvidas sobre aquele ponto que mais chamou a atenção.
Por exemplo, a questão da festa do folclore, etnografia, festa do traje, a orgulho em forma de traje, ou seja, que é onde eu mostro um pouco dessa interação das cores do traje, da importância regional deles. Eu conversei com estudiosos no tema, né? O cortejo histórico etnográfico, que é magnífico para mostrar a história de Viana do Castelo e da região ali do Alto Minho. O desfile da mordomia, onde aquelas senhoras com um olhar brilhante, também com um brilho no ouro que ostentam no peito, né? A procissão ao mar, a questão religiosa, os tapetes floridos, que é uma parte muito, muito lúdica também, muito envolta em fé, que acontece em Viana do Castelo. Em outras festividades no Brasil também, que a gente olha para esses tapetes de sal, né, uma coisa muito bem construída. O som dos bombos, que você referiu. Depois eu começo a desmembrar na segunda parte do livro quem é essa Viana que dialoga com o público exterior. O Viana que estreita os laços com o mundo, as geminações, um pouco das lides também, não é política, mas institucionais, entre o município e outras cidades, não só brasileiras, mas do mundo. A questão da comissão de honra, e aí nesse ponto eu tive um pouco mais de dificuldade ali de separar o que era opinião. A informação é uma coisa, mas também opinar em cima, porque um dos meus grandes impulsionadores para conhecer a cultura vianense foi o Sr. Agostinho. Agostinho dos Santos foi o presidente da Casa do Minho do Rio de Janeiro durante largos anos. Ele que era um português de Trás-os-Montes, portanto não tinha nada a ver com Viana do Castelo, mas ele assumiu muitos portugueses, quando entravam no movimento associativo português no Brasil, se aproximavam das casas portuguesas que já tinham aberto portas, né? E a Casa do Minho foi uma das primeiras, né? Fez 100 anos agora este ano. Eu tive a felicidade de participar nas festividades no Rio. Acontece que o São Agostinho, quando começou a ser tocador de concertina, depois foi bailarino, depois começou a trabalhar um pouco a comissão também administrativa e virou presidente da casa e ficou muitos anos nesse cargo, um cargo que ele fazia com muito amor e devoção. E é um homem que ele foi responsável por internacionalizar a Casa do Minho do Rio de Janeiro. É dele o trabalho fruto de várias vezes consecutivas que o Rancho Folclórico Maria da Fonte, que é o rancho principal da casa, vem a Portugal se apresentar a cada 2 anos nas festas da agonia e em alguns concelhos ou municípios ali limítrofes também de Viana do Castelo. É dele o trabalho de colocar uma estátua de Afonso Henriques na entrada da casa, que é hoje um dos cartões postais e um ponto turístico no Rio de Janeiro. Portanto, a esse homem também que infelizmente faleceu há cerca de 2, 3 anos, que a gente deve esse trabalho da Casa do Minho, ter o sucesso que tem e que eu devo também a minha entrada na cultura minhota, porque ele também acreditou no meu trabalho e apostou no que a gente podia fazer para retratar a cultura minhota na cidade maravilhosa. Então o legado dele ficou muito bem representado. Parabéns, Igor. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. O estúdio da Infinita é o D46. Vamos ter, a nossa programação está lá no site também, mas eu vou lá chamar a atenção do pessoal da PEL para dar a informação correta. O Igor vai fazer agora a sessão de autógrafos dele. Até as 9h30 da noite ele vai estar no D46. Talvez dê uma passadinha lá embaixo também, né, Igor? Hoje a gente tem a abertura da feira. E é muito importante também a gente levar essa imagem, todos esses acontecimentos que acontecem na Feira do Livro de Lisboa para o resto do mundo. Então, muito obrigada à organização da Feira do Livro de Lisboa por esse momento. Muito obrigada a todos vocês. Igor, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Já viajei aqui no Festa da Agonia, vou viajar agora pessoalmente, porque eu vou seguir todos os guias e passos através do livro que está disponível no D46. Muito obrigada. Obrigado, eu, pela presença de todos. Boa tarde.